Olá, meus amigos, de retorno com maior alegria para dividir comigo mesmo e com vocês um pouquinho da ignorância que caminhamos para nos melhorarmos, porque se não fosse assim, qual o sentido disso? Então, sem a pretensão da santidade, elevemos os nossos pensamentos ao Deus que cremos, seja qual nome a gente der. Elevemos os pensamentos na certeza de que nesse momento aqueles que nos assessoram no plano espiritual, o qual não vemos, está neste momento nos fluidificando. Elevemos o pensamento com fé, sem dúvidas, sem complexos, sem medo. Nesse momento, em respeito e até por humildade, vamos pedir por 10 segundinhos a permissão de Jesus para tratarmos de mais um diálogo, de mais um raciocínio sobre de quem somos e para onde vamos. Mestre, meu querido Mestre Jesus, como eu disse e como os irmãos mentalizam nesse momento, solicitamos a graça, a permissão para falarmos, para nos conhecermos mais. Solicitamos a permissão do Senhor, a bênção dos irmãos benevolentes, para que não passemos em branco em mais um diálogo. Então, meus irmãos, oração é isso, é pensamento, não é ritual, não é fantasia e nem uma troca com o divino, uma troca de palavras bonitas. Meus irmãos, eu como preciso do conhecimento e preciso pôr em prática, eu gostaria de trabalhar, de dialogar com vocês sobre quem somos. E o título que eu gostaria de dar, se fosse uma redação, seria Você, eu, nós somos o resultado do que desejamos. Seria o título desse vídeo. Você é o resultado do que você deseja. Mas vamos conhecer um pouco mais sobre o que é desejo, nossas emoções, para navegarmos nos ensinamentos de Cristo. E eu queria contar um pouquinho uma história de um menino, hoje adulto com mais de 30 anos. O nome dele ele está vivo, William Kankwamba. Ele é africano. Ele nasceu no país chamado Malawi. Me desculpe a pronúncia. Malawi é um dos países mais pobres do sudoeste da África. Ele nasceu em um vilarejo em que sua família se subsistia da plantação de milho. Ele, mais os seus irmãos e seu pai, vivia dessa plantação. Neste vilarejo e neste país, a educação, não sei hoje, era particular. Ou seja, só tem direito à educação aqueles que têm o poder aquisitivo para pagar. E ele ganhou uma bolsa para estudar. Um menino muito voraz nos estudos, se dedicava muito à física, mas foi expulso do colégio porque os seus pais não tinham condições financeiras para pagar. Então, frequentemente ele e seus irmãos desmaiavam de fome por fraqueza. E olhe que essa história não é só dele, é de uma grande parte do mundo. Veio a seca, e a seca levou tudo o que eles tinham, que era o quê? A plantação de milho. Quando a seca veio, este menino não desistiu de estudar, os pais passando fome, ele também. Ele penetrava escondido no colégio, e muitas vezes era expulso pelo diretor, por outros funcionários, a xingamentos,
Ele ia para o colégio simplesmente uma criança, para estudar sobre eletroquímica. Ele ia, e aí vemos, de onde é que saiu esse desejo de estudar, essa vontade? Um menino que vivia em extrema pobreza. Ele disse, e eu gostaria de ler porque as palavras são deles, é dele. Ele disse que eu olhei para o meu pai e para aqueles campos sujos, campos secos, e ali era um futuro que eu não queria aceitar. Veja que os seus irmãos não tiveram esse mesmo desejo, né? E aos 14 anos, ele, com toda essa dificuldade, ele constrói o seu primeiro catavento, que a gente chama, né? Ele domina os ventos, né? E quando ele constrói esse catavento, ele consegue levar água para as plantações distantes de onde estava a seca, e ainda inspira toda a comunidade a fazer mais projetos no campo do meio ambiente. Após isso, ele influenciar não só o seu vilarejo, o seu país. Ele é convidado a terminar o 2º grau nesse colégio, já com a bolsa, agora com a fama, e é convidado também aos Estados Unidos e ganha uma bolsa e se forma na área ambiental. Então você veja, há outro homem também que eu gostaria de falar. Esse homem muito conhecido por religiosos, chamado Paulo de Tarso, se dedicava tanto ao judaísmo, possuía uma vontade imensa, enorme, inexplicável, voraz de servir e ser útil ao seu Deus, o Deus de Moisés, o Deus como ele entendia. Perceba que a vontade dele faz ele cumprir à risca todos os mandamentos, nem que com isso pagasse a própria vida. E diante dessa vontade, desse desejo em que ele manejava, ele direcionava para o que ele queria, ele apedreja e cumpre o seu desejo de servir a Deus. Ele apedreja Estevão, e diante de monte de pedras e sangue, ele continua resigno, continua com a sua vontade de servir a Deus. Não seria por isso que Jesus o observou e o convidou para a sua seara? Porque ele sabe manejar a sua vontade. Ele não sofria do hipnotismo do mundo secular de sua época. Ele não se enganava, ele sabia o que ele queria, só que ele estava num caminho de uma interpretação infeliz. Mas o que Jesus contava e precisava era de pessoas como ele, que aplicasse a sua vontade na prática, que aplicasse a sua vontade em suas crenças. Mas a maioria vão dizer: eu desejo fazer o bem. E é sobre isso que vamos conversar. Por que eu continuo assim? Eu desejo trabalhar. Por que eu continuo desempregado? Eu desejo não magoar ninguém, mas eu continuo magoando. Eu desejo ser útil, mas eu continuo sendo ocioso. Como eu disse no título, nossa vida é o resultado dos nossos desejos. Não podemos culpar o outro por onde estamos, mas a partir do momento que refletirmos sobre isso, já é o início da sabedoria, porque a dúvida nos leva à sabedoria. Então vamos começar a conhecer onde estamos errando, já que o desejo é o resultado de onde estou. Porque onde eu estou, onde eu não desejo, será mesmo que eu desejo onde eu estou estar? Então é por isso que com esses exemplos eu trago a reflexão de que tenhamos certeza que temos a vida que desejamos, porque confundimos o desejo, que é a vontade na prática, com os nossos interesses pessoais. Não aprendemos ainda a manejar as nossas emoções humanas, mas queremos manejar as emoções alheias. Por isso que buscamos as religiões, porque ela promete nos salvar.
Mas nós não entendemos a mensagem do Cristo quando disse que nós somos deuses, porque com a nossa vontade moveríamos o mundo, moveríamos a montanha. Nunca entendemos essa mensagem. Sempre sacralizamos o divino, sempre repassamos, postergamos, passamos para o outro a responsabilidade. Conhece-te a ti mesmo é uma frase que a maioria do mundo tem na boca, mas é uma teoria que eu tenho. O homem e a mulher têm medo de conhecer a cruz que tem que carregar, porque ainda se encontra nas faixas da culpa. Mas ele não se esquece, ele se esquece de que esse Jesus disse que o jugo dele era leve. Ele teme uma punição, mas é uma punição sim. É uma punição da fuga da realidade. É uma punição que o Espírito já viveu várias vidas e sabe de que agora você nesse personagem está ocioso, está fazendo pouco, está se limitando, está sendo hipnotizado através de sugestões salvacionistas, através de sugestões dos irmãos invisíveis. Sim, temos familiares que não nos querem o mal, mas simplesmente pela ignorância, pelos pensamentos ainda primitivos que eles têm, nos atrasam, porque não podemos mudar sem o conhecimento, mas o conhecimento em si só não é garantia de mudança, e a todo tempo fugimos da realidade, projetamos no outro o que não resolvemos em nós mesmos. E o que fazemos de nossa vontade? Se eu quero o mesmo que digo que quero e não tenho, procure ver então os seus interesses pessoais, porque os seus interesses são o verdadeiro motivador, a verdadeira causa da sua vontade. Perceba quantas pessoas com o Covid não estão agora. Isso não é uma projeção, uma reflexão. Quantas pessoas não estão agora em seus lares numa extrema ociosidade, e o desejo dela realmente é uma mudança interna? Poderíamos ressignificar, poderíamos aprender a manejar as nossas vontades e não nos bloquearmos com nenhum tipo de dificuldade, como esse menino, como Paulo, quando entrou em conflito consigo mesmo. Se eu estou no Covid, eu vou estudar, porque eu quero conhecer a mim mesmo. Estudar para mudar, porque qual o interesse que vai mover a minha vontade? Eu não quero manejar emoções de ninguém. Jesus não fez isso. Eu não quero dominar pensamento. Eu não quero transformar o outro em mim mesmo. Isso é egoísmo. Eu não quero ser bom, porque querer ser bom é largar o mundo como está e passar para a próxima esfera elevada. Querer ser bom é fazer vistas grossas para o que eu tenho que reparar em mim sem me punir, com o trabalho, sem me punir, dando de graça o que a gente recebeu de graça. Querer ser bom é querer me auto-sabotar, me enganar, é querer fugir mais uma encarnação da realidade. Meus irmãos, querer fugir da vida que Deus nos deu. Então, conheça mais os seus interesses pessoais. Falando nisso, temos duas questões que Kardec faz aos espíritos sobre isso. São as questões 895 sobre a vontade e a 909. Ele pergunta, aos espíritos que se revelam como codificadores, não como aqueles que vão fazer uma nova Bíblia e vão colocar fórmulas salvacionistas, transformando os seres humanos, espíritos humanos,
em marionetes divinas. Não. Eles vêm revelar aquilo que sempre foi nos passado por parábolas, inclusive por Jesus, porque ainda não estávamos preparados. Jesus falou isso: enviarei o Espírito da verdade e ele vos contará tudo. Então é o novo que ele vem e conta, sem as parábolas, e não o velho, não desprezando o velho com as nossas quinquilharias morais. Procuremos saber os nossos interesses pessoais. Ter um cargo, ter a verdade, servir, mudar-me mesmo, independente da cruz que eu tenho que carregar, deixar de ser ocioso. Quando você perceber o seu interesse, você conseguirá mudar, direcionar a sua vontade, que é o seu desejo, e você fará uma vida que tenha um resultado do que você deseja. Porque se você não tem, é porque você ainda não conhece os seus interesses pessoais e não maneja a sua vontade, você não aplica onde você quer. Então, nessa questão, ele pergunta aos espíritos, 895, postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, porque não somos puros, qual o sinal mais característico da imperfeição? Os espíritos respondem: o interesse pessoal. Frequentemente as qualidades morais são como num objeto de cobre, a douradura que não reside a pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que leve o mundo a considerá-lo homem de bem, mas essas qualidades, enquanto é sinal de um progresso, nem sempre suportam certas provas. E às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. Procure descobrir os seus interesses. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos admiram como se fossem um fenômeno, O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem e o seu destino. Ou seja, eles vêm nos afirmar pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Todos nós buscamos nos melhorar, mas não buscamos conhecer esses interesses. E aí você vê os resultados: brigas religiosas, quem tenha com a verdade absoluta, centros espíritas totalmente religiosos, cada um não suporta ouvir um direcionamento, a verdade é minha. Qual o real interesse seu? Não precisa se humilhar, é você com você. Quando você descobrir isso, você vai ver se uma pessoa, talvez, mais ociosa, mais teórica, uma pessoa mais materialista, ou então uma pessoa do bem, uma pessoa positiva. E não desista de aplicar a sua vontade no que você realmente quer, para os seus interesses, para o bem. Se o seu interesse não é para o bem, quem sou eu para aqui manejar você e lhe condenar? Só posso pedir a Deus por mim e por você, para que você um dia acorde e sirva a você mesmo. Ninguém serve o outro se não serve a você mesmo. As palavras podem estar até bonitas e coesas, mas se ao terminar esse vídeo você não entender que você é o conjunto de seus desejos, a vontade é você que direciona através de seus interesses pessoais, nada vai te adiantar. Vamos continuar esperando que Deus maneje a minha vida, mande um Salvador, mande um novo Chico, um novo Divaldo, mande alguém, porque eu vou ao centro, porque eu ainda busco das religiões. Não que não devamos estar, inclusive lá é um lugar que eu me sinto tão bem.
Porque o espiritismo para mim não é uma religião. É um estudo dos espíritos que agora vem estudar o espírito, vem estudar de onde veio o espírito e para onde vai, as qualidades do espírito, como se melhorar em espírito, com a ajuda dos espíritos e com a nossa ajuda que somos espíritos. Mas quantos de nós não se atenta? É o interesse no misticismo ainda, em fugir de si. E quando ouve uma palavra mediúnica, foi o espírito. Às vezes a palavra não tem utilidade alguma na vida dele. E um irmão falando, uma caixinha de picolé, fala algo tão elevado e a gente não entende o nosso interesse. Eu quero sair da terra. Eu sempre falei isso. Hoje não. A não ser que eu mereça, mas hoje não. Eu quero não mais perder tempo. E isso não vai me fazer correr para as polaridades, porque é mais uma fuga. Eu vou para as polaridades, eu tenho medo de me enfrentar. Então se é assim, que Deus se apresente para mim e diga o que eu tenho que fazer. Mas você não está entendendo? Conheça os seus interesses pessoais. Seja realista com Deus, com o divino, com você mesmo, com os irmãos, com a família. E diga: eu sou o que sou, mas eu quero mudar. E no momento eu só posso dar isso: um sorriso, um abraço, um bom dia, uma mensagem, um aperto de mão, só 1 quilo de alimento. E você vai ver que quando você passou a entender os seus interesses, não se puniu, a jornada é longa. Não se trata de alguém que vai lhe salvar. Nós vemos e vamos constantemente. Não faz sentido se fosse o contrário. Jesus falou: se fosse diferente, eu vos diria. E muitos têm que entender a si mesmo. Eu não sou santo, eu sempre digo, porque eu estou buscando entender os meus interesses e ser útil, e me conhecer. Porque Jesus jamais veio manejar sentimentos, emoções, jamais quebrou o religiosismo das pessoas, coisa que a gente faz. Ele veio mostrar um trabalho e um caminho da angelitude. Não se preocupe em como ser anjo. O que te adianta você aprender a ser anjo se você não é anjo? Deixe para aprender quando você chegar lá. Jesus disse: vós sereis como... Mas para que eu quero aprender isso? Eu, cheio de orgulho, olho para o outro e vejo mágoa. Não manejo as minhas emoções, sempre projeto, não me autoconheço, ou quando me conheço ainda resisto, fujo para as polaridades, não faço o bem, mas não é o bem da sopinha não. Perceba que até no bem às vezes a gente foge de nós mesmos. Não quero manter ninguém ali não, fazer isso, mas buscar todas as formas de não deixar o irmão ali. E a melhor caridade não é apenas o perdão. Você pode dar um emprego ao irmão? Dê um emprego. Você pode dar um emprego a você mesmo? Não pode. Ninguém vai ser cobrado pelo que não pode. Dê conhecimento. Você tem. Não posso dar nem conhecimento, nem emprego. Dê seu tempo. Mas primeiro dê para você. Se a religião te faz bem, fique. Mas conhece-te a ti mesmo. Não se separe. Não se exclua. Existe um hipnotismo muito utilizado nas religiões. Os espíritos altamente evoluídos no mal, que um dia serão resgatados por Jesus. Não é por você não. A cruz de Jesus é diferente. Nossa é pequena. A de Jesus abarca bilhões de pessoas. Siga, sem se julgar, sem se culpar. Abrace seu irmão. Fale com aquela pessoa que você tem raiva, ou então que te magoou. E você tem até às vezes razão humana. Você não consegue fazer isso?
Quer ser anjo? Você não consegue fazer isso? E quer que as coisas caiam do céu? Quer conhecer Marte? Então perceba, meus irmãos, para não parecer um tribunal, que é um convite para você se autoconhecer. Conheça. Perceba que mesmo assim você não será puro. Mas se você quer algo e ainda não conquistou, é porque você não está manejando a sua vontade. Você está deixando-se numa posição de observação, de inércia, e deixando que através da hipnose, da mídia, enquanto você não maneja a sua vontade, você pega o seu tempo, em que diz que quer trabalhar, e vai ver novelas. Não estou julgando, estou lhe trazendo uma realidade. Uma novela lá, com a história lá formada, e você lá numa amnésia espiritual. Aí você lá, pô, a história tá boa, a história tá boa. Não é pecado ver novela, não existe pecado. As leis de Deus estão na sua consciência. Não é a Bíblia que vai dizer o que é e o que não é errado. Foram orientações para seu tempo e ainda são para hoje, para milhões de espíritos. Não questione religião alheia. Procure se conhecer. O que é que você faz com o seu tempo? Você não deseja abrir uma empresa? Está fazendo o que então? Assistindo todo dia o seriado, a novela? O mesmo jornal retórico. Você ainda está com os mesmos julgamentos mesquinhos, disputando com a sua parentela quem tem mais o afeto do pai e da mãe. Olhe como somos tão distantes. Eu me incluo, meus irmãos. Eu gostaria de deixar bem claro que eu me incluo, para não me verem como santo. Não me adotem, porque vocês vão se assustar. Mas eu reconheço diante de Jesus que Ele não me condena e de que eu vou mudar a mim mesmo, não ao outro. Porque de livros, religiões, palestras, o mundo está saturado. Mas a humanidade foi chamada a se conhecer. E na questão 909, Kardec pergunta ainda sobre isso. Pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Pelos esforços. Porque somos. A resposta dos espíritos: sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que se lhe falta é a vontade, o desejo. Perceba que o que você tem, você desejou. O marido, a mulher, o filho. Ou não, né? Nem tudo é uma panaceia, uma explicação. Até onde você estudou? Foi seu desejo ou não? Não, meus irmãos. É por isso que a divina obra do Criador é o livre-arbítrio. Para que um dia, quando você atingir a beatitude, que é muito trabalho, mas você gozará com isso, você não diga que recebeu nada de graça. Saia da hipnose e maneje suas emoções, domine os seus conflitos, aceite as suas impurezas e combata, sem a pretensão de amanhã acordar puro. Quão poucos dentre vós fazem esforços, quão pouco dentre vós? A resposta dos Espíritos. E esse menino, que hoje é um adulto, William Kakwamba, assista um filme, meus amigos, está na Netflix. O filme se chama O Menino que Inventou, eu não sei o filme, O Menino que Dominou os Ventos. Procura lá na Netflix, para você ver que eu não gravei. Filme espetacular.
Olha a vontade. Esse menino nasceu praticamente um mendigo, mas ele hoje é um renomado incentivador de almas, de ideias. Trouxe a riqueza e a cultura para o seu meio ambiente. E é assim, com quem quer ser médico, estude. Nada lhe impede. O que lhe impede é você mesmo. Por isso que Jesus disse: vós sois deuses. Vós, se tiveres a fé no tamanho do grão de mostarda, perceba quais os seus interesses e daqueles também, dos espíritos que você ficou ouvindo. Tome independência do seu psiquismo. Tome independência, faça posse dele, siga adiante sem se culpar. Assuma, troque a culpa pela realidade. Você é o que é. Não se aceite, não aceite que te diminuam, não aceite que te coloquem numa caixinha e digam o que você fazer. Não aceite isso, que você não pode ler isso ou aquilo. Busque conhecimento, aproveite esse momento para refletir com o divino. Qual a religião do Covid? Qual a religião? Muitas se preparam para o pós-Covid, para dominar consciências, porque são consciências culposas que Jesus resgatará. Não você, nem eu, nem diretor nenhum de centro espírita. Segue a tua jornada, meus irmãos. Abraça enquanto pode. Anda enquanto tem luz, porque sereis julgados como julgardes. Sereis cobrado pelo tempo perdido. E quando olhar para trás, você vai chorar. Chore, você é humano. Mas lembre que Jesus disse: eu não te julgo. Vem, deixe que as religiões te julguem. Quem são eles? Quem somos nós? Deixe que alguns centros virem religiões. Faça a sua parte. Segue em frente. A obra de Jesus é magnânima, é inexplicável pelo homem. E é por isso que eu não me arvoro a discutir sobre Deus. Centro espírita não discute sobre Deus. Não temos a capacidade de falar de Deus, mas de espíritos, de nós, de almas, de pessoas, de vida, de ajuda, de fraternidade. Meus irmãos, o tempo já está acabando. Foi avisado aqui pelo aplicativo. E eu peço que reflitam e que nos abracemos mais, sintamos mais a humanidade, Deus, e falemos menos. Que Deus nos abençoe e até a próxima.